Olá, bom dia, né? Ou boa tarde, né? Quem já almoçou, né? Quem já hoje domingo, né? Já almoçou aí é boa tarde. Quem ainda só tomou aquele café reforçado é bom dia, tá certo, pessoal? Graças a Deus, pessoal. E como vocês estão? Tão bem? O tema ontem foi polêmico, né? Foi para gente rasgar o véu, né? Temos que rasgar o véu, pessoal. Não podemos ficar com esse véu tapando a nossa visão, entende, pessoal? Tem que rasgar. Entende? Então é bem polêmico o tema de ontem, entende? Mas graças a Deus deu para que entender. E eu vi que vocês gostaram do tema, porque eu tinha postado, já eram uns 2, 3 horas, já vi bastante visualização sobre o tema, né? Até o tema também sobre ascensão espiritual. Vi que um grande visualização, né? Espero, pessoal, se vocês estão frequentemente acessando, né, meus vídeos e tal, é bom, pessoal, continue. Mas se puder, dá um like, né? Aquele, como é o negócio, o joinha, né? Se quiser compartilhar para alguma pessoa, pode compartilhar, sabe? Se quiser contribuir comigo, me ajudar nessas coisas, porque aí me ajuda eu pagar a internet, me ajuda a comprar um material bom, sabe? Tá lá, meu Pix tá lá, entende? Eu deixei lá para quem sentir que esse é um trabalho que está fazendo bem às pessoas, você possa contribuir lá. Entende, pessoal? Nada é obrigado, nada é, como é que se diz? Como uma coisa, é tudo segundo a sua espiritualidade vai comandar. Eu confio na espiritualidade, entende? Eu confio. Então, ela vai providenciar todas essas coisas enquanto a gente estiver aqui nessa realidade, entende, pessoal? A gente tem que pensar isso, pessoal, porque eu tenho visto o vídeo aí, é até o meu tema que eu tirei hoje, porque as pessoas fazem meta, né? É que de ter alguma coisa aqui nessa realidade. E ela acha que isso que é a meta verdadeiramente da espiritualidade de Deus. E não é, pessoal. Ela coloca isso ali como sendo, sabe, em vários grupos, tanto no grupo dos evangélicos quanto no grupo espiritualista. Eles fazem isso, entende? Para querer ter algo, para querer conseguir galgar coisa. Isso aqui, pessoal, é normal, a gente tem que ter as coisas para a gente galgar coisas aqui. Mas significa que é alguma coisa? Não é. Entende? Porque a verdadeira meta, né, está por vir. Não é essa meta. Porque você, por exemplo, você ganha dinheiro, né? Você tem aí, constrói tudo, mas chega lá e agora, para onde eu vou? Você vai percebendo que seu corpo está desfinhando. Você vai acabar. E agora? Entende, pessoal? Se a gente tiver esse pensamento, esses pensamentos, a gente fazer igual o apóstolo Paulo, né? A gente é o mais miserável de todos os homens, só pensar nessa vida. Entende?
Então, você não está trabalhando para preparar alguma coisa para o futuro aqui, né? É aposentadoria, né? Você não está trabalhando. Agora, qual é o trabalho, a meta espiritual, o trabalho que você vai fazer para o seu futuro espiritual? Você está fazendo isso para que você tenha o quê? Um futuro quando você tiver velho, né? Velho que não poder mais. Você ter o quê? Ali uma aposentadoria, né? Ter ali não se preocupar com nada. Não é isso que as pessoas fazem, né? Aí tá, tem pessoas que morrem antes de conseguir essas metas que eles elaboraram. Entende, pessoal? Tem gente que faz isso. Agora, se você faz isso carnalmente, não tem uma meta espiritual? Tem, pessoal. E esse é meu tema de hoje. O que é meta espiritual, né? Aqui, vamos falar aqui sobre o nosso tema de hoje. Eu coloquei o que é meta espiritual, porque devemos ter uma meta na vida, né? Na vida espiritual. Porque temos que ter essa meta. Porque a gente faz de meta. Eu quero alcançar assim, eu quero ser. Desde pequeno já é colocado a gente. Você quer ser o quê, menino, quando crescer? Não é isso? Para que você tenha uma meta para chegar e alcançar. Aquilo dá motivação a cada dia de você levantar e, e querer alcançar aquela meta. Entende? Agora, do lado espiritual, qual é a motivação que você tem que levantar para que você continue para alcançar essa meta espiritual? Entende, pessoal? É isso que vamos estudar aqui, vamos fazer essa reflexão, porque o estudo espiritual você viu, né? Você sabe lá, eu coloquei o que é estudo espiritual, tá aí. É a gente fazer a reflexão, entende? Eu vou até gravar um vídeo explicando sobre isso, porque as pessoas confundem estudo assim secular com o estudo espiritual. E o estudo espiritual, quem é que faz? É a sua consciência. Como é que esse estudo acontece? É a qualquer momento. É quando você entra em reflexão sobre essa realidade e a realidade espiritual, pessoal. Entende o significado do estudo espiritual? É isso, pessoal. É você, quando a sua consciência está fazendo essa reflexão. Por exemplo, aqui. Por isso que eu coloco esse tema polêmico. Ontem mesmo eu coloquei a canalização espiritual, o que é? É para você fazer a sua consciência refletir. Tem uns que vai mexer nele na cadeira, tal, que ele é evangélico, tem uns que vai, entende? Mas é para isso mesmo. É intencional. Se você não sabe, eu estou fazendo isso intencionalmente. Entende? Eu estou fazendo isso intencionalmente para que a sua consciência reflita. O que é que ele está falando? Nossa, o que é que esse homem tá? Esse cara pirou. Entende? Você vai entrar nessa reflexão. E é preciso entrar, porque é aí que você vai dar o despertar da sua consciência. Entende, pessoal? Aqui é diferente do que vocês estão ouvindo aí dos pastores. Aqui é diferente, pessoal. Aqui não é assim como você. A espiritualidade aqui. Eu tenho gravado um vídeo aí. O que é essa nova espiritualidade? Tem aí, pessoal. Vocês que estão chegando novo aí, vá assistir os vídeos lá mais novo, antigo que eu já gravei.
esse mesmo aí, o que é espiritualidade, assista o que ele, você vai entender o que é que eu estou trazendo aqui a espiritualidade. Você vai entender que não é religião, você vai entender todas essas coisas. Entende? Porque às vezes você é novo aqui, aparece, e está pensando assim, o que é que ele está pregando? Às vezes eu vejo eu misturando assim, Bíblia, conceito espiritualista, eu misturando tudo, você aí, nossa, o que é que ele está fazendo? Eu não estou entendendo. Entende? Então, para você entender, você vai lá nesse vídeo, A Nova Espiritualidade, o qual eu explico sobre essa nova espiritualidade, o que é ela, e qual é o propósito dela para nossas vidas. Entende, pessoal? Então é isso. Agradecer a vocês aí, vocês novos aí que tá vindo. Vá lá e assista os outros vídeos também, né? Não assista só esse vídeo agora que eu vou gravar. Tá certo, pessoal? Então vamos lá para o nosso estudo? O que é meta espiritual e por que devemos ter uma meta na nossa vida espiritual, né? Então, ele fala, meta espiritual são ações que nos auxiliam e avalia nosso relacionamento com Deus, nosso sentimento e pensamento sobre a espiritualidade. Então, o que é que ele fala que é o que é essa meta espiritual? Ele fala que são ações que nos auxiliam a avaliar o quê? Nosso relacionamento com Deus. Então, tem ações que a gente faz que nos auxilia no nosso relacionamento com Deus. Entende, pessoal? A gente tem práticas que a gente tem que fazer que aquilo você vai notando que vai dando uma melhora em você. Por exemplo, meditação, oração, você escutar mantas, louvores, sabe? Você estar em um ambiente. Então, quando você vai fazendo essa prática, isso vai o que? Avaliando se você, seu relacionamento com Deus está aumentando. Então, essas práticas servem para isso, para auxiliar e avaliar o nosso relacionamento com esse Deus que a gente não conhece. Entende? Que é a nossa espiritualidade, né? Que é o que? Através do nosso sentimento e pensamento sobre a espiritualidade. Então é o que? É a gente trabalhar o que? Essas ações são o quê? São a gente trabalhar o quê? O nosso sentimento e o nosso pensamento. Você já viu aqui que eu já gravei um vídeo de que esse sentimento e pensamento são energias. Então, o que? É a gente trabalhar a nossa energia, né? Que é a nossa espiritualidade. Então, espiritualidade é isso, pessoal. É a gente trabalhar a nossa energia, né? O nosso sentimento e o nosso pensamento, né? Trabalhar a energia densa também do nosso corpo. Isso é espiritualidade, pessoal. Entendeu? A nossa espiritualidade. Isso é a nossa espiritualidade. Eu já estou dando uma deixa para você ir lá assistir o vídeo lá, o que é essa nova espiritualidade. Entende? Para você entender. Então, é o que? A gente cuidar das nossas energias, emoções. E isso passa pelo quê? O auxílio da avaliação do relacionamento com o nosso Deus, né? Com esse Deus que você tem aí dentro, que é a nossa centelha divina, o Espírito Santo, o eu superior, sabe? É essa conexão que está dentro. Então, você vai avaliar essa conexão dentro e vai trabalhar essas energias. Então, meta espiritual são isso, são ações para auxiliar e avaliar esse relacionamento com Deus, que é o trabalho do nosso sentimento, pensamento, que é as nossas energias, né?
que é a nossa espiritualidade. Entende, pessoal, o que é meta espiritual? Aí o que é que ele fala mais? Ele fala, é muito importante colocar a relação com o divino como base da nossa vida. É crucial para seguir a nossa meta, pois a fé que nos mantém firme no dia a dia. Então, ele fala que o quê? Que é muito importante a gente colocar o quê? A nossa relação com o divino, então, com esse Deus que está dentro de nós, né? Como a base da nossa vida. Então, você tem que colocar esse relacionamento, essa como a base da sua vida aqui nessa realidade. Entende? Você tem que colocar isso como base da sua vida, né? Por quê? Ele fala, porque é crucial para seguirmos as metas. Quais são? As metas espirituais, que são o quê? A gente cuidar da nossa energia, né? A gente avaliar. Então, para a gente colocar essa relação com o divino na nossa vida, é crucial a gente seguir a nossa meta, seguir cuidando do nosso sentimento, do nosso pensamento, a gente fazendo essas práticas, cuidando a cada dia, entende? Pois é a fé. Isso demonstra que a gente está tendo fé, entende? Pois é a fé que nos mantém firme no dia a dia. Então, esse cuidar do nosso pensamento, da nossa energia, você está demonstrando a fé que você tem nesse Deus dia a dia, entende? Você está mantendo essa fé. Então, quando você cuida, que é a meta espiritual, é a gente cuidar das nossas energias, dos nossos pensamentos e nosso sentimento, né? A gente cuidar dia a dia, a gente está sempre colocando, estudando, meditando, está sempre colocando, a gente está demonstrando a fé que nós mantemos firme no nosso dia a dia. Por quê? Então a gente mantém isso firme, né? Aí o que é que ele fala? Por isso que buscamos pelo caminho de santidade, ou seja, uma meta constante a cada dia, a cada execução. A santidade não é programa feito de esforço e de renúncia, mas de uma experiência de amar e ser amado por Deus, e não uma obrigação para conquistar algo ou concluir uma meta, e mais do que uma simples tarefa. Então, o que é que ele está falando aqui, pessoal? Ele está falando que por isso temos que buscar pelo caminho da santidade. O que é essa santidade que ele fala? Né? O que é essa santidade? É você cuidar das suas energias, você cuidar lá do sentimento e dos pensamentos, né? Ele fala pelo caminho da santidade, ou seja, uma meta constante. Então, é uma meta espiritual. A meta espiritual também pode ser declarada como santidade, entende? Ou seja, uma meta constante a cada dia, a cada execução. Então, a cada maneira que a gente vai cuidando do nosso sentimento, nosso pensamento, ouvindo palestra, lendo livros, tal, meditando, orando, a gente está buscando a santidade. Isso é o caminho da santidade que ele fala. Aí ele fala, né? A santidade não é uma programação de esforço e de renúncia, mas de uma experiência de amar e ser amado por Deus, e não uma obrigação para conquistar algo. Então, pessoal, ele fala que o quê? Que essa santidade, você vai fazer isso não para querer conquistar algo, para essa meta do dia a dia aqui. Entendeu, pessoal? Você não vem com esse pensamento. Porque essa santidade, ele fala que não é um programa feito de esforço e de renúncia, né?
um sacrifício que você está fazendo, pessoal. Mas é o quê? Mas de uma experiência de amar e ser amado por Deus. Você está fazendo isso por amor a Deus e para você se amar, pessoal. Entende? Você não é uma coisa para você querer conquistar algo, uma meta assim, essa meta espiritual. É algo que aquele relacionamento com Deus. É por isso que ele diz, é a relação com o divino que existe dentro de você. Então, é uma experiência de amar e ser amado por Deus, né? E não uma obrigação, não é obrigação. Então, quando você está em um grupo religioso que é tudo obrigado, você está fazendo tudo obrigado, aquilo ali não tem um relacionamento com o seu divino interior. Você está fazendo coisas obrigadas para os outros. E isso não é obra de Deus, isso não é obra de santidade. Isso não é obra, isso é porque Deus quer que você faça isso com o coração voltado, sentindo alegria. Entende? Eu venho aqui gravar todo dia vídeo aqui para vocês aqui, né? Eu faço isso com a tristeza. Oh, nossa, velho. Eu tenho que gravar um vídeo aqui. Eu faço isso Não, eu faço isso alegre, com alegria, não com obrigação. Você sentindo aquela alegria, sentindo a energia, entende? Então, você tem que passar por seguir nessa meta assim, entende? Não como um esforço carregando. Nossa, pessoal, eu já passei por vários grupos religiosos. Quantas pessoas estão em grupo religioso agora carregando esse fardo e dizendo que está fazendo obra de Deus, dizendo que está fazendo obra de santidade, pessoal. Não está fazendo com alegria, sabe? Não está disposto fazendo aquilo com alegria. Então, quando você for cuidar das suas energias, cuidar da coisa, você tem que fazer isso com alegria. Fazer isso sabendo que isso é um relacionamento com você e Deus. Você está amando a Deus e sendo amado por Deus. Entende? Não fazer algo como obrigação ou para conquistar ou concluir uma meta. Entende? Não é isso. E mais do que, ele fala, é mais do que uma simples tarefa. Não é fazer como, aí eu levanto aqui, ai meu Deus, eu tenho que gravar o vídeo lá para os irmãos. Nossa, meu Deus, eu não quero não. Hoje eu... Entende, pessoal? Você não está com ânimo. Você não está com a conexão com a espiritualidade. Nossa, e quantas pessoas eu vi em grupo religioso e estão fazendo assim, pessoal? Estão fazendo por obrigação, para querer alcançar uma meta aqui visível dessa terrena. Entende? Então, ele está falando que é mais do que uma simples tarefa, essa meta espiritual. É mais do que isso, né? Ele fala, porque Deus se alegra quando é feito de coração conectado com a espiritualidade. Então, Deus se alegra, pessoal. Deus se alegra quando você está fazendo com o coração conectado com a espiritualidade, se alegrando. Então, você conectado com a espiritualidade, você está fazendo as coisas, aí já pensou, você aí vai ter que meditar ou ter que assistir aqui meu vídeo, ou ter que orar, ter que ler lá a Bíblia, aí você vai, ai meu Deus, poxa, eu tenho que ler isso, ai. Ou então vai cantar um hino. Tem muitas pessoas assim na igreja, pessoal, eu vi pessoas que iam para a igreja cantar um hino com a cara assim, ó, emburrada. Oh, nosso Senhor. Pessoal, o que é isso? Você está fazendo uma obra de santidade, você está fazendo um trabalho espiritual, você está cumprindo uma meta? Não é assim, pessoal.
Deus não quer isso. Você pode estar até agradando ali o líder lá, o pastor, o não sei da onde, aonde você congrega. Você deve só estar agradando ele. Mas será que está agradando a espiritualidade a Deus? Então, ele diz, porque Deus se alegra. Então, Deus se alegra com o quê? Quando é feito de coração conectado com a espiritualidade. Você conectado com essa energia. Entende? Porque Deus recebe gratuitamente o seu amor e a sua misericórdia. Então, Deus recebe isso quando é feito de coração, com alegria. Então, esse sacrifício de louvor, para Deus, Deus recebe. Entende? Esse amor, nossa, isso mexe com Deus, pessoal. Na hora que você faz, tá cantando ali, tá orando, tá fazendo aquela coisa com amor, isso mexe com o coração de Deus. Nossa, pessoal, isso é muito forte. Porque Deus, ele não resiste. Ele não resiste você. Ele inclina os ouvidos para ouvir a sua oração, para estar perto de você. Sabe? Ele envia o seu anjo para ficar ali perto de você. Entende? Então, isso quando você faz isso com amor no coração, nossa, isso é muito forte, pessoal. Você sente que ele está perto de você. E ele está ali para lhe ajudar mesmo. Entende, pessoal? Isso é a meta, pessoal. Não é meta de querer conquistar coisas aqui passageiras, coisas que vai. Não é isso. Entende? Quando você faz isso, aí ele diz, porque Deus recebe gratuitamente o seu amor e a sua misericórdia. Deus recebe, pessoal. Entende? Nossa, é profundo isso. Entende? É por isso que eu faço aqui, eu faço com alegria. Você vê eu dando risada, às vezes eu me emociono assim, né? Eu choro, né? Eu expresso a maneira que eu estou sentindo, sabe? A maneira que a espiritualidade está me tocando. Eu faço isso, pessoal. Entende? Então, aí ele fala, o que é que ele fala mais? Vamos continuar, porque senão a espiritualidade começa a tocar, que senão eu não termino. Senão eu não termino o estudo, né? Aí o que é que ele fala mais? Por isso, a meta espirituais são combustível. Nossa, pessoal, você entende agora a meta? O que é que ele fala? Ele diz, por isso que a meta espiritual são combustível para toda a conquista externa, mas também existe um entendimento mais profundo em sua real importância na nossa vida espiritual. Entende, pessoal? Não é que Deus vai a gente não vai conquistar coisas aqui externas. A gente vai conquistar, mas ela é o nosso combustível. Se a gente coloca essa meta de estar sempre fazendo as coisas com amor, conectado com a espiritualidade, é o combustível, é o que é a energia que você vai ter para as coisas, conquistar as coisas internas, pessoal, externa. Entende? Mas ele diz mas também existe um entendimento, o real significado, né? Mais profundo em sua real importância na nossa vida espiritual, que é aquela que eu falei, que é você estar trabalhando a energia conectado com a espiritualidade. Essa é a real importância, que é o objetivo maior, que é o objetivo de alcançar dimensões superiores, né? Que é a gente conquistar essa ascensão espiritual. Entende, pessoal? Então, você vê como um vídeo tem a ver com a outra coisa.
Isso fala também da nossa ascensão espiritual. A gente colocar essa meta espiritual na nossa vida vai ser como um combustível, vai ser o quê? Vai dar energia. Quem é essa energia? Vai vir da onde? Vai vir de Deus mesmo, desse Deus. A gente vai conquistar coisa externa, mas não é só isso, ele diz, mas também existe um entendimento mais profundo em sua real importância. O que é a sua real importância? Na nossa vida espiritual. É o quê? É a vida espiritual que a gente está, como é que se diz? A nossa aposentadoria lá espiritual. Entende, pessoal? A gente está trabalhando para isso, conquistando nossos créditos aqui para que a gente tenha, para que a gente alcançar esse mundo vindo. Então, entendeu, pessoal? O que é que ele fala mais? Por isso, conhecer as necessidades e compreender o projeto de Deus em nossa vida e trilhar o caminho espiritual que foi deixado por Jesus, no qual Cristo é a nossa meta e referência de espiritualidade, e seguindo é seguido a ser alcançado. Então, pessoal, por isso é importante a gente conhecer essa meta espiritual, que é o quê? Que é o projeto de Deus em nossa vida para a gente trilhar o caminho espiritual. Então a gente tem que trilhar o caminho espiritual, né? Que foi deixado através do ensinamento de Jesus, né? No qual o quê? Cristo é a nossa meta. Então, você viu que Cristo era o modelo, né? Você viu que eu tinha falado num vídeo antes que Cristo era o quê? Era o modelo de a gente alcançar como espiritualidade. Então, Cristo é a nossa meta, que ele fala, e referência espiritual. Então, a gente tem uma meta e uma referência de como a gente tem que alcançar aquela espiritualidade, como Cristo alcançou a espiritualidade, né? E seguindo a ser, seguido a ser alcançado. Então, a gente tem uma meta. Por isso que esse coisa fala, Cristo é o nosso alvo. Olhe para Cristo, que ele é o nosso alvo. Porque ele é a nossa meta, o qual a gente tem que colocar como modelo de espiritualidade. É um modelo de espiritualidade que a gente tem que seguir, né? A gente ainda não tá, né, pessoal? Mas a cada dia a gente, por isso que a gente tem que colocar essa meta, trabalhar para a gente alcançar ou chegar perto do alcance da espiritualidade que Cristo chegou. Entende? É isso que ele está falando. Então, ele falou que o entendimento profundo é isso, é conhecer esse projeto, não esse projeto aqui só para essa vida, como alguns líderes aí de várias igrejas está falando que só é o projeto da sua vida aí, coloca só como a meta nessa vida aqui, pessoal. Você tem que alcançar isso, você tem que ter dinheiro. É por isso que eles estão pregando essas prosperidades do imediatismo. Você entende? Era a igreja evangélica, né? Mas agora a igreja evangélica, católica, a espiritualidade também está com esse tipo de pregamento de como é que se diz? De alcançar algo aqui do imediatismo aqui do nosso dia a dia. Entende? Mas a real compreensão das metas espirituais não é isso. É conhecer o projeto de Deus, porque Deus tem um projeto. Você sabe. E aonde está esse projeto, pessoal? Está aí na sua essência que ele colocou para você. Entende? Está na sua essência. Por isso que você tem que se conectar com a sua espiritualidade para você saber qual é o projeto de Deus para a sua vida.
O que é que você tem que fazer aqui enquanto você está nessa realidade? Porque você vai sair dessa realidade um dia. Você sabe disso? Ou você quer ficar aqui para sempre? Você não pode ficar aqui para sempre. Esse corpo, ele vai perecer. E a sua consciência vai sair para outro estado espiritual, para outra vida, né? Você não morre, você não morre. Você só deixa a casca, que é esse corpo, né? Mas a sua verdadeira essência, que é a consciência, ele vai para outra espiritualidade. E o que é que você preparou para essa vida, para outra vida? Entende qual é o projeto, qual é a meta, pessoal? Então você tem que descobrir. Ah, qual é a minha meta, Samuel? Não sei. Você que sabe. Deus colocou dentro de você. Trabalhe suas ideias, trabalhe sua espiritualidade para se conectar, para você descobrir a sua meta espiritual. Entende? Entende, pessoal? Então, o que é que ele fala? Ele fala, por isso temos que ter uma mente equilibrada e uma espiritualidade equilibrada. Depende das coisas que fazemos diariamente com a nossa atitude, nosso gesto e da forma que encaramos a vida. Então, ele fala para você ter essa intimidade com esse Deus, para descobrir o objetivo da sua vida aqui nessa realidade, você tem que ter o quê? Tem uma mente equilibrada. Então, você tem que equilibrar suas energias, né? E uma espiritualidade equilibrada. Então, você tem que trabalhar. É por isso que você tem que ter a meta lá de trabalhar o sentimento, o pensamento, todo dia. Entende para quê? E isso ele fala, e isso depende das coisas que fazemos diariamente. O que é que você tem que fazer diariamente? É cuidar do seu sentimento e pensamento, com as nossas atitudes e gestos, e da forma de encarar a vida, e a forma como você encara essa realidade. Entende, pessoal? É isso que ele está falando. Entende? Então, o que é que ele fala mais aqui? Ele fala, por isso não depende de que eu frequente uma igreja ou templo ou participe de algum grupo religioso. Isso não depende, pessoal. Por isso que eu estou falando, essa nova espiritualidade que eu explico, não depende nada disso. É só você fazer essa reflexão, essa análise da sua relacionamento com Deus. Que é o quê? Ele diz, e assim manter a nossa mente equilibrada, como trabalhar a nossa espiritualidade, que é o trabalho das nossas energias. Entende? Então, essa espiritualidade é o quê? Que vai fazer com que você se aproxime. É você trabalhar essa espiritualidade, que é o quê? Que é a nossa energia. Você tem que trabalhar a energia. Que é o quê? O sentimento, o pensamento, né? O nosso comportamento, que são as bagaceiras que a gente tem. A gente tem que trabalhar isso. E isso é o quê? É um trabalho, é a meta espiritual e é um trabalho de santidade. Entende, pessoal? Então, ele fala, não podemos negligenciar esse trabalho em nós mesmos, porque esse trabalho é para nós, pessoal, é para a gente se tornar uma pessoa melhor para poder fazer o bem às outras pessoas aqui. Porque se você não cuida de você mesmo, não cuida da sua... Como é que você vai se tornar uma pessoa melhor? Como é que você vai fazer um bem a outra pessoa? Nossa, pessoal, e existe pessoas de grupos religiosos que não entendeu isso. Ela está fazendo as coisas lá por obrigação, sabe, com peso, carregando um peso. Eu não sei porque ela está carregando esse peso, pessoal. Entende? Porque ainda não entendeu essa meta espiritual. Não entendeu que o trabalho, primeiro trabalho tem que ser nela. É por isso que Cristo fala lá, pessoal,
ame ao próximo como a ti mesmo. Então você primeiro tinha que amar a ti mesmo. E como é que você ama a ti mesmo? É o primeiro mandamento lá. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Que é o quê? É você cuidar dessas energias. Quando você cuida, você está cuidando de você está cuidando do templo de Deus, que é você, e você está cuidando de Deus. Entende? Isso que é o amar a Deus, isso que os pastores não sabem. Ele vai dizer que amar a Deus é o quê? É você ir para a igreja e fazer o que eles estão mandando lá. Entende? É isso aí, ele vai dizer que é amar a Deus. Mas o primeiro amar a Deus é amar você, cuidar da sua energia. É você estar bem, porque aí você está amando a Deus. Quando você está cuidando de você. O trabalho é em você mesmo. É em você mesmo. É o que ele fala. Ele diz, por isso não podemos negligenciar esse trabalho em nós mesmos. Então, o trabalho é em nós mesmos, pessoal. Não é em outra pessoa. Entende? Não tente convencer outra pessoa, não tente. Aí o que é que ele fala mais? Assim, esse processo de ter uma meta espiritual passa pelo bom caminho do conhecimento, que é uma forma de expandir a nossa consciência para conhecermos o que nos faz feliz de verdade. Então, para você como é que se diz, trabalhar essas energias, ele diz que esse processo, que essa meta espiritual, passa pelo bom caminho do conhecimento. Então, existe um caminho do bom conhecimento. É o quê? É você adquirir conhecimentos bons, entende? Analisar as coisas, não é ir se afiliando ouvindo qualquer coisa, ingerindo qualquer coisa aí espiritual, entende? Tem um bom caminho, então existe um bom caminho do conhecimento, que é a forma de expandir a nossa consciência. É o que eu estou fazendo aqui, pessoal. Eu estou lapidando a coisa, tirando a essência ali, aí também vou lá na Bíblia e tiro a essência para a gente se alimentar a nossa consciência. Porque você alimenta o corpo, né? Agora a sua consciência se alimenta de quê? É de feijão? De feijão com carne? Entende, pessoal? As pessoas não entendem isso. Se você tem um corpo material que se alimenta dessas matérias, você tem um corpo espiritual que se alimenta de quê? Entende, pessoal? Isso eu não sei por que as pessoas não entendem. Então, é o que? Esse alimento vai fazer o quê? Vai fazer com que você expanda a sua consciência, né? Para conhecermos o que me faz feliz de verdade. Então, quando você expandir a consciência, você aumenta o relacionamento com o seu Deus interior, com esse Deus, entende? E aí ele vai lhe revelando aquilo que está dentro do seu ser, que é o seu propósito de vida, que é a sua meta espiritual que você tem que fazer aqui nessa realidade. Entende, pessoal? É através desse processo que ele diz, esse processo do bom caminho do conhecimento, você vai adquirindo um bom conhecimento que vai o quê? Expandir a sua consciência, né? Para conhecermos, para que você conheça o que realmente lhe faz feliz de verdade. Então, qual é o sinal de que você está no caminho das metas espirituais que Deus preparou para você? É quando aquilo lhe faz feliz. É quando você está fazendo aquilo, está lhe fazendo feliz, está lhe dando energia, sabe? Então, esse é o sinal de que você está. Agora, uma pessoa que está aí fazendo até trabalhos em grupo religioso, mas ela não está feliz, você não está conectado com a espírita, você não está fazendo obra de Deus,
você não está agradando a Deus, entende? Porque você, o trabalho é em você. Então você, quando você está feliz, você está se sentindo bem, sua energia, então você está conectado e Deus está feliz com você e você está feliz. Entende? Porque o trabalho de Deus é fazer você feliz, é ver você feliz e que você passe essa felicidade para os outros. Esse é a meta de Deus, é o trabalho de Deus. Entende, pessoal? Então, é essas coisas que você tem que analisar. Entende? Você pode estar em qualquer grupo religioso, você pode ser de qualquer grupo aí. Eu não estou falando só evangélico, não. De qualquer grupo, você tem que fazer essa análise. Entende? Essa análise para ver se você está realmente conectado com esse Deus inteiro, essa espiritualidade. Para você fazer verdadeiramente a metas espirituais. Ele fala, por isso, né? Por isso a ideia de meta espiritual é se conhecer melhor e gerar em nós mesmos esse bem-estar. Entende? Entende, pessoal? Então por isso a ideia de meta espiritual, né? É se conhecer melhor. Você tem que se conhecer melhor. E isso passa pelo autoconhecimento. Eu gravei um vídeo aqui falando sobre esse autoconhecimento. Tá aí, pessoal, para você assistir. Então, você se conhecer melhor e gerar em nós mesmos. Então, você tem que trabalhar a energia para gerar em você mesmo esse bem-estar. Entende? Você tem que fazer esse trabalho. É esse trabalho em você. É por isso que você não tem que deixar de trabalhar as suas energias. Entendeu? Você tem que fazer esse trabalho. Entende agora o que é a ideia da meta espiritual? Não é essa balela aí que eu tenho visto aí nas redes sociais, vários líderes religiosos, eu já vi de vários, tá? Tanto espiritualista como os evangélicos dizendo que a meta espiritual, vamos fazer uma meta espiritual, é você alcançar bens materiais, coisas perecíveis aqui do imediatismo. É isso aí que você vai mostrar que você é de Deus, que você é não sei o quê. É essa a meta? É isso que é meta espiritual? Entende o real significado da meta, pessoal? Entendeu agora? Você vai ouvir aí que ele também muitos espiritualistas e pastores, líderes aí, tá falando sobre essa meta. Você vai ver que é diferente da meta que eu estou falando aqui. Essa meta espiritual para uma pessoa que é espiritual é diferente. Não é essa meta de alcançar coisas aqui. Entendeu? Não é essa meta. Essa balela que essas pessoas estão falando. Entende? Aí o que é que ele fala mais? Por isso, não perca tempo tentando mudar os outros. E não tente agradar os outros, porque o foco é em você. A meta espiritual é em você. Porque você só pode transformar e mudar a si mesmo. É isso, pessoal. É isso. Você não tente, você vê o pensamento dos evangélicos, é tentar converter você, é tentar que você seja convertido. Isso não. A convenção é em você. Não tente mudar. Não tente querer. Aí a pessoa cria uma máscara religiosa, né? Que é a máscara para tentar agradar, para mostrar que está feliz, mas às vezes não está. Está em grupo religioso sim, mas está infeliz. Para querer mostrar que você seguindo aquele grupo religioso, você é feliz. Nossa, pessoal, isso é a pior maldade que tem. Essa maldade, a pessoa está fazendo a maldade com ela, pessoal. Ela não está sendo sincera com ela mesma. Sabe? Para quê? Para mostrar
uma máscara, uma capa para dizer que está feliz, para atrair a pessoa para aquele grupo religioso. Porque colocaram na mente dela que aquele grupo religioso é só ela que tem a verdade, só ela que fala a verdade, é a única igreja verdadeira, entende? Colocou isso na cabeça da pessoa. A pessoa tenta ficar tentando convencer a outra pessoa, mas ela própria não está feliz. Ela está fazendo um sacrifício grande, como o cidadão lá, carregando um peso para mostrar que está feliz. Para que está fazendo isso com você, pessoal? Entende? E querendo agradar os outros. Mas ele fala o quê? Ele fala, porque o foco é em você. E a meta espiritual é em você. Então, o trabalho espiritual é em você. Porque só pode transformar e mudar a si mesmo. Você só pode mudar você mesmo, pessoal. Aí, quando você estiver transformado, você vai irradiar luz, amor, alegria, e aquela pessoa pode ser impactada. E aí a decisão dela mudar é dela. Ela também vai buscar essa conexão. Aí você pode falar, não, não, pessoal, é assim que você tem que fazer, é dessa forma, tal. Entende? Conecte-se com a sua espiritualidade que você vai descobrir qual é a sua meta. Entende, pessoal? Você vai aconselhar ela. É por isso que eu falei aqui, irmã, a gente não é obrigado a ninguém ficar aqui ouvindo. Aqui não é tipo igual os pastores para não sei o que converter. Não, aqui não. Aqui não é obrigado. Aqui é a pessoa expandir a consciência dela para ela perceber que ela tem um Deus divino dentro dela, que ela tem que se conectar para ela descobrir qual é a meta dela aqui, qual é a propósito de vida que ela tem aqui nessa realidade. É para isso que eu estou aqui expondo esses entendimentos, entende? E eu pego vários entendimentos de vários da Bíblia, de vários, para que isso expanda a nossa consciência e a gente conheça qual é o nosso propósito, entende? Não é de converter como a igreja, não é de converter, não é isso, porque a gente aqui é o trabalho na gente mesmo. É por isso que eu estou trabalhando. Esse aqui é um trabalho meu, espiritual da minha espiritualidade. Agora, só que eu estou gravando isso e passando esses conhecimentos para vocês também. Agora, se vocês se conectaram, isso bateu como verdade em você, você se conecta com a sua espiritualidade. Entende? É por isso que eu estou gravando e passando isso. Mas isso é um trabalho meu aqui. É um trabalho meu, que eu estou trabalhando assim mesmo. Entende? E graças a Deus alguém tem se conectado aí. Algumas irmãs e irmãos já percebi que estão conectados e estão trabalhando também a sua espiritualidade. Entende? É para isso, pessoal. Não é para ficar e querer. Você tem que agora aceitar aqui. Você tem que. Não, não é igual com a igreja evangélica, não é. Porque o foco é na gente, é a nossa meta espiritual. O foco é a gente transformar e mudar, é mudar a gente mesmo. Aí, se a outra pessoa olha para você e quer também a transformação, você pode aconselhar ela como ela tem que se proceder para se conectar com a espiritualidade. E isso, por isso que isso não depende de, ele falou lá, não depende de frequentar igreja, templo ou participar de grupo religioso. Isso não depende. Por isso que ele falou isso. Né? Aí ele fala, por isso existe a forma de podermos alcançar essa meta espiritual. Que são o quê? Essas metas espirituais. Ele fala que são meditação, a reflexão, a leitura, a yoga, a análise e o exercício físico e o trabalho de caridade. Então, ele fala que existe o quê? Formas que essa meta espirituais, né? Na hora que você
trabalhou a sua espiritualidade, existe forma de você manter, elevar essa espiritualidade que você tem. Qual são a forma que ele dá aqui? Ele fala meditação, tem que meditar, né? Meditar, orar também, né? Ouvir o mantra, sabe? Para você trabalhar suas energias, né? E o que? A reflexão. Então, depois que você medita, você faz as coisas ali, você o que? Tem a reflexão. Você tem que refletir sobre o que você está fazendo. É a análise que ele falou lá, é a análise, fazer uma avaliação do relacionamento com Deus. Aí você tem que fazer o quê? Uma análise do relacionamento que você está tendo com Deus, né? Na hora que você meditar, você viu se você teve uma intuição, se você teve uma viagem espiritual, se você saiu do corpo, entende? Você tem que ir fazendo uma análise dessa reflexão. E leitura. Então você tem que ler coisas assim, espirituais, né? Entende? Eu já pego aqui, já leio aqui, o meu vídeo aqui é uma leitura das coisas. Você vê que eu estou lendo. E estou aqui passando com a minha energia, com a minha personalidade, me emocionando, né? Me emocionando aqui, chorando. Então, eu estou passando essas leituras com isso. Então, você tem que ler. Mas você não só vê meus vídeos aqui, você pegar, ler a Bíblia, ler alguns livros espirituais que eleve a sua consciência. Então, você tem que ler. E aí ele fala também praticar yoga, porque yoga é uma prática de você movimentar as energias do corpo, que é o quê? E fazer concentrar sua mente. Quer fazer você trabalhar as energias do corpo. Isso que é yoga. E análise. Então você também fazer uma análise, né? Seja em que em uma terapia, se você tem dinheiro, né? Você pode pagar um terapeuta. Por exemplo, eu mesmo sou psicólogo, sou terapeuta. Se você quiser pagar para fazer uma análise comigo, você pode pagar para fazer uma análise. Entende? Porque é o quê? Fazer uma análise da vida e da coisa espiritual que você está levando. Entende? Você fazer essa análise. Aí ele fala também exercício físico. Porque o exercício físico, ele movimenta a energia do corpo, ele gasta energia, pessoal. É por isso que eu vou andar no parque da cidade, principalmente você andar no lugar verde, na praia, entende? Porque ali também essas naturezas têm energia que vai repor a nossa energia do corpo. Sabia disso? Então é por isso que a gente tem que fazer isso. E ele fala o trabalho de caridade. Então a gente tem que fazer um trabalho, mas tem que ser de coração, viu, pessoal? Tem que ser conectado com a espiritualidade. Você fazer um trabalho de ajudar pessoas que estão necessitadas, precisando. Esse trabalho também estimula você a essa meta espiritual, ao relacionamento com Deus. Estimula você. Você faz de coração, você sente que está ajudando as pessoas que precisou. Aquilo, Deus se agrada. Porque Deus se agrada. Isso é um louvor a Deus também. Isso é uma coisa que agrada a Deus, entendeu? Então tem que fazer também um trabalho de caridade. Sabe? Aí ele fala, porque fazendo isso, com o coração conectado com a espiritualidade, nossa vida espiritual vai melhorar a nossa capacidade. Então, vai aumentar a nossa energia, a nossa capacidade espiritual vai aumentar. E ali Deus vai mostrando mais qual é o seu propósito de vida e as suas metas espirituais. Entende? Esse Deus que está dentro de você, essa meta, esse propósito de vida está dentro de você, pessoal. Só você sabe, entende?
Ninguém mais sabe, só você sabe essa meta que você veio e tem que fazer aqui nessa realidade. Entende? Ele diz que vai melhorar essa capacidade das energias, né? Do nosso corpo, a espiritualidade, né? Quando a gente fazemos essas práticas que ele falou, meditação, leitura, né? Fazemos caridade, ele diz exercício físico. Então, isso vai melhorar a sua conexão com a espiritualidade e a capacidade, vai melhorar a sua energia. Você vai se sentir bem. E esse o propósito, para que você se sinta bem. É por isso que meu propósito aqui é fazer o vídeo para que vocês se sintam bem. Conecte com a sua espiritualidade e se sinta bem. Esse é o propósito. Né? Aí ele fala, porque o objetivo principal é deixar a mente e seu espírito bem equilibrado, tranquilo e em paz interior. Entende qual é o objetivo da metas espirituais? É isso. É que para deixar a sua mente, então, você vai trabalhar, sua mente não vai ficar perturbada, né? E o seu espírito bem. Então você vai estar com tudo equilibrado as energias, né? Bem equilibrado, ele fala. É seu espírito bem equilibrado. Tranquilo, então você vai sentir uma tranquilidade. Nossa, foi isso que a irmã falou. Nossa, eu nunca senti uma tranquilidade, mas foi por causa que o problema acabou? Não. O problema estava lá rolando lá na casa dela. A confusão não para, meu irmão. Mas é você que tem que cuidar de você. E aí sentir uma paz interior. Então você vai sentir uma paz, nossa, parecendo que tirou um peso, né? As energias suas trabalham tão bem, nossa, você se sente leve. Entende? Então você vai ter disposição de fazer as coisas boas que a espiritualidade quer que você faça. Entende, pessoal? Então, qual foi a pergunta que a gente deixou lá? Por que devemos ter uma meta na nossa vida espiritual? Por quê, pessoal? Tá aqui a resposta. Porque o foco da transformação é em si mesmo. Entende? Por isso que a gente tem que ter essa meta espirituais. Porque o foco da gente é em si mesmo. Que ele fala que o objetivo é deixar sua mente, seu espírito bem equilibrado, tranquilo, em paz. Então, esse é o foco, a meta da nossa vida espiritual. É que a gente tenha o espírito equilibrado, esteja bem equilibrado e com a tranquila e com a paz interior. Esse porque é por isso que a gente devemos ter uma meta na nossa vida espiritual. É por isso que a gente tem que ter essa meta. E a meta é isso, não é essa meta que alguns estão falando que é você conquistar não sei o que, não sei o que aí, não. Não é isso aí. Entende? A gente vai conquistar algo maior do que essas coisas que a gente vê aqui. Entende? Aí, será que a Bíblia fala sobre essa meta espiritual, esse propósito de vida que a gente tem que ter na nossa vida, pessoal? Será? Agora vai ser bom, né? Agora vai esquentar aqui. Os evangélicos vão gostar muito aí. Então é o quê? Isaías 26, versículo 3. Vamos ler aqui o que é que fala aqui em Isaías. Tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confio. Entende, pessoal, o que Isaías está falando? Ele fala, tu, Senhor, guardará. Guardará quem? Guardará a sua consciência, né? Em perfeita paz. Então, vai ter paz. É o trabalho que o espiritualista está falando.
que é a gente ter o quê? O espírito equilibrado, tranquilo e uma paz interior. Você entende que está na mesma direção espiritual? Entende a visão? Então, a sua espírito, a sua consciência vai ter a perfeita paz, aquele cujo o propósito, então, cujo o quê? Essa pessoa está fazendo o propósito, está firme, está fazendo as metas espirituais que Deus determinou para ele. Aí ele fala, porque em ti confio. Entende? Então isso vai demonstrar a sua fé, a sua confiança nesse Deus. Quando você trabalha o seu propósito, as suas metas espirituais. Você fica firme. Então, você tem que ficar firme no propósito que Deus colocou na sua essência e colocou na sua alma. Entende, pessoal? Não é ficar firme no propósito lá da igreja, do pastor, né? Não é ficar firme nisso aí. É isso que eles falam para você. Mas ele está falando aqui da sua consciência. Porque ele fala, tu, Senhor, guardará em perfeita paz. Vai guardar quem? Vai guardar a sua consciência. Aquela consciência, aquele espírito cujo propósito está firme. Então, a pessoa está, a consciência está firme naquele propósito que Deus preparou para ele. Porque em ti confio. Então, isso também demonstra confiança nesse Senhor. Entende, pessoal? Aí o que é que a Bíblia fala mais aqui? Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, plano de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Então, você entende? Então, Deus tem um plano. E aí, você precisa saber desse plano. Como é que você vai saber? Você se conectando com esse Deus, né? Porque ele tem plano para você, de fazê-lo prosperar e não causar dano. É o quê? De ver você feliz. Plano de dar a você o quê? Uma esperança e um futuro. Entende? Aí como é que você só vai ter uma esperança naquilo que você tem aqui? Aí você acaba... Isso é uma esperança de Deus? Isso é uma esperança de Deus no futuro? Não é. Entende? Ele vai lhe dar coisas aqui que você precisa para você fazer o seu propósito aqui. Mas o real propósito é você ter uma esperança e um futuro além dessa realidade. Né? É por isso, pessoal. Então, o que é que a Bíblia fala também mais? Fala em Efésios 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus para realizar em Cristo Jesus, para fazer boas obras, o qual Deus preparou antes para nós as praticarmos. Você entende o que o apóstolo está falando aqui para Efésios, Pedro? Ele fala, porque somos criação de Deus, o quê? Para realizar em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Qual essas obras, pessoal? A primeira obra que você tem que fazer é aonde? É em você. Entende porque o cidadão fala lá, o foco é em você. Ele aqui, ó, ele fala, o foco cadê? O foco é em você e a meta espiritual é em você, porque só podemos transformar a si mesmo. Então, essa é a obra, nós somos a criação de Deus, né? Realizada em Cristo Jesus, nós somos uma obra realizada em Cristo Jesus para fazermos o quê?
abriu a obra. Então, a primeira obra que Deus, através de Cristo, vai fazer é em você. Para quê? Os quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Então, a gente tem que praticar essas boas obras, mas a primeira obra que Deus vai fazer é através de Cristo em você. Uma boa obra é o quê? É você estar conectado com a sua espiritualidade. Aí você vai estar preparado para praticar também essa boa obra. Entende? Enquanto não fazer essa realização que Cristo Jesus fez uma boa obra em você, você não vai conseguir. Você vai criar uma máscara. É o que eu falei lá. Você vai criar uma máscara, entrar em um grupo religioso e começar a fazer boa obra, pensando que você está fazendo para Cristo, para Deus. Mas não é. Porque você não está conectado. Você tem que fazer o bem, pessoal, mas conectado com a espiritualidade, com a videira verdadeira que é Cristo, com essa espiritualidade. Entende? Não tem mal em você fazer bem. Mas o negócio é que estão fazendo só para o ego, para mostrar que ele é bom, ele é melhor. Ninguém é bom aqui, pessoal. Todo mundo aqui está fazendo coisas, como é que se diz? Errando, toda vez estamos errando. Mas o quê? A conexão que a gente tem, a gente fazendo uma boa obra, aquilo vai dar uma espiritualidade, vai expandir a nossa consciência. Entende? Esse é o propósito, a meta espiritual. Aí ele fala, Salmo 40, versículo 5. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito. Não se pode relatar o plano que preparaste para nós. Eu queria proclamá-lo, anunciá-lo, mas são por demais numerosas. Entende? Então o salmista fala aqui que o quê? Quantas maravilhas Deus tem feito, né? Não podemos relatar o plano que preparaste para nós. Porque esse plano está dentro de você, né? Ele fala, eu queria proclamá-lo e anunciá-lo, são por demais numerosa. Então, Deus tem um plano, pessoal, que ele preparou para nós. Agora você tem que descobrir qual é essa meta, esse plano que está aí, dentro da sua essência. Vai ser como você se conectando com esse Deus. Entende? Se você não conectar com esse Deus, você vai ficar aí, vai para um grupo religioso, você tem que fazer isso. Aí você só está fazendo por causa do líder que está mandando, aí está lá fazendo as coisas com uma cara mal. Você não está fazendo conectado de coração. Você está fazendo com a cara emburrada só para querer agradar o pastor, o líder. Entende? Não está fazendo aquela obra verdadeiramente. É esse o problema das pessoas, entendeu? É se conectar para fazer verdadeiramente com o coração. Aí o que é que ele fala mais aqui? Provérbio 16, versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e o seu plano será bem sucedido. Então, pessoal, esse consagrar o quê? É o que aqui? É o que os evangélicos não entendem também. Esse consagrar é isso. É você trabalhar essa energia e se conectar com a espiritualidade. Entende? Então, consagrar isso. Então, ele fala, consagrar ao Senhor tudo o que você faz. Então, tudo que você faz tem que estar com a conexão com esse Senhor. Tudo que você faz é para o Senhor. Tudo que você faz, você está conectado com o Senhor. Você faz com alegria com o Senhor. Essa é a consagração ao Senhor. Entende? Aí alguns evangélicos pensam, vem aqui que eu vou lhe consagrar
ao Senhor, pensa que consagração é isso, é colocar a mão, aí pronto, você está consagrado para fazer a obra do Senhor. Não é isso, entende? Consagrar é isso, é você se conectar com a espiritualidade e tudo que você faz, os seus planos, o plano que está lá na sua essência, que Deus colocou, né? Será bem sucedido. Então, se você anda na direção da espiritualidade, fazendo o plano que Deus colocou aí na sua essência, você vai ser bem sucedido. Agora, se você está fora, você não vai ser bem sucedido. Por mais que você faça uma coisa boa, mas tem que ter essa consagração, que é o quê? É a direção, é a conexão com esse Senhor, que é a espiritualidade. Então, por isso que ele fala, consagre ao Senhor tudo o que você faz. Como é que você faz isso? Como é que você faz isso? Você fazendo, conectado com esse Senhor, com essa espiritualidade. Entende? Fazendo aquilo segundo a direção daquele Senhor. Fazendo tudo que ele tá mandando. Então você está mandando. E os seus planos. Então, essa consagração está alinhada com o seu plano divino, o seu plano, seu propósito de vida, a sua meta espiritual que você tem aí na sua vida. Então, está alinhado com isso. E aí o que? Você faz com seus planos e será bem sucedido. Então, você será bem sucedido naquilo que você está fazendo. Entende, pessoal? Entende por que a gente tem que ter a meta, fazer essa conexão para a gente saber qual é a nossa meta espiritual, para a gente saber os planos que Deus tem para a gente aqui nessa realidade, né? A gente tem que cumprir esse plano. Foi por isso que ele enviou nossa consciência, nosso espírito para cá. Nos deu um corpo, nos deu uma família. Tudo que a gente tem é da espiritualidade. Até seu corpo não é seu, é da espiritualidade. Tudo é para ele. É por isso que diz lá na música, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? A gente não cantou, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Entende? É porque dele e por ele são todas as coisas. Então, todas as coisas, nada que a gente tem aqui, pessoal, é nosso, é tudo para ele. É tudo para ele, porque dele, por ele, para ele são toda. O que significa toda, pessoal? Todas as coisas. É toda, até seu corpo, sua alma, seu espírito, tudo dele. Então a espiritualidade, tudo que a gente tem, até nosso corpo, tudo que a gente tem é da espiritualidade. Entende? Nossa, eu me lembro quando eu tocava essa música lá, né? Tinha um coral na igreja, na hora que cantava essa música, o coral então, rapaz, dava aquele arrepio na espinha, chega a subir pela espinha, aquela assim, aquela energia. É muito bom, pessoal. Entende? Um coral que está na espiritualidade cantando essa música, hein? Já pensou? Isso deve mexer com o coração de Deus, né? Desse Deus. Nossa, ele pode fazer muitas coisas, ele pode tremer a terra, né? Porque Deus não vai aguentar um louvor desse. Entende, pessoal? Então, esse é o propósito, pessoal. Esse é o plano que a gente tem que descobrir do Senhor.
entendeu? E a gente, porque dele nada aqui é da gente, nada, tudo, todas as coisas são para ele, toda, entendeu? Aí o que é que a Bíblia fala mais aqui? Filipenses 3, versículo 13 e 14. Vamos ler aqui. Irmão, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para o que estão adiante. Prosseguimos para o alvo, a fim de ganhar um prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Entende, pessoal? O apóstolo Paulo, veja, o apóstolo Paulo, ele sabe. Enquanto ele estava aqui, a consciência dele estava nesse corpo terreno, o que é que ele fala? Irmão, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Alcançado o quê? Alcançado o mundo vindouro, lugares celestiais. Ninguém alcançou, entende? O apóstolo Paulo falando. Eu não alcancei, pessoal. Eu estou lutando igual a você. Eu estou trabalhando a minha energia. Eu estou lutando a cada dia aqui para o quê? Ele diz que não pensa que eu já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço. Então, ele está fazendo, esquecendo umas coisas que ficaram para trás. Então, ele estava o quê? Trabalhou isso, a energia, para não deixar aquelas coisas atrapalhar ele, e avanço para o que está diante de mim. Então, eu continuo trabalhando. Não é porque eu estou administrando vocês, estou escrevendo para vocês, que significa que eu já alcancei. Não, ele disse, não alcancei, irmão. Eu estou trabalhando. Eu deixo as minhas coisas que ficou para trás e alcanço para diante. Para o quê? Para o quê? Prosseguir para o alvo. Qual é o alvo? Qual é o alvo? Então, ele está olhando para o alvo que é Cristo, né? Ele está olhando para a meta dele. Você viu lá que o quê? Cristo é nossa meta, é nosso modelo de espiritualidade. Então, ele diz assim, prossigo para o alvo. Qual é o alvo? Cristo, né? Que é a nossa meta. Para quê? A fim de ganhar um prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, a gente tem um chamado que é o quê? Para cumprir as nossas metas. Entende? Então, se a gente cumpre essas metas que a gente foi determinada por esse Deus, a gente cumpre essa meta, a gente vai ganhar o quê? Você vai ganhar o prêmio, né? Porque você cumpriu, não. Como é você entra de uma empresa, aí você tem uma meta para cumprir ali. Aí você cumpre a meta, aí o que é que o patrão faz? O patrão fala, pronto, você cumpriu sua meta, tá aqui o seu prêmio aqui, você ganhou esse prêmio. Entende? Então, existe um prêmio, né? Apóstolo Paulo fala aqui que existe um prêmio que é o chamado o quê? Celestial de Deus em Cristo Jesus, o qual é o chamado de Deus celestial. Então a gente vai ganhar o prêmio que é esse prêmio, é o chamado celestial, entende? De Deus em Cristo Jesus. A gente tem um prêmio, pessoal, para alcançar, entende? E a gente precisa entrar nessa meta. Prosseguir para o alvo. Qual é a meta? É o nosso modelo de espiritualidade. A gente tem que alcançar aquele modelo que é Cristo. Entende agora o que o apóstolo Paulo está falando? Por isso que ele diz, eu esqueço que para trás ficou, prossigo para diante. Prossigo para o alvo, que é quem? Que é Jesus, é o modelo de espiritualidade. Eu não tenho, ele dizer, irmão, eu também estou trabalhando. Ninguém aqui tá ainda
alcançou ainda essa espiritualidade, não. Então, para a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, vamos ganhar o prêmio, pessoal. Mas se fazer o quê? Se fazermos a meta que está no nosso ser, no nosso interior. E essa meta foi colocada por quem? Esse propósito de vida foi colocado por esse Deus, por essa nossa espiritualidade. Entende? Esse Deus que a gente não conhece. Mas ele colocou dentro da gente. A gente só vai saber se a gente ir cumprindo as metas que é de meditar, entendeu? Que a gente vai tendo um relacionamento com Deus e ele vai mostrar essa meta que a gente tem que fazer. E para ganhar o prêmio. Você quer ganhar um prêmio? Então, essa é a verdadeira meta espiritual, pessoal. Não é essa balela de meta que muitos espiritualistas e pastores, líderes estão falando aí. Para você alcançar prosperidade. É isso aqui? Aí você alcança isso aqui. É só isso? É só isso a sua vida? A sua vida se resume nesse corpo, nessa realidade? Entende? É por isso que tem que entender qual é a sua vida verdadeiramente. A sua vida está aí na sua consciência. Seu espírito ele não morre. Mas você está sendo enganado por essas pessoas a dizer que a vida é aqui, a meta é isso aqui. Você não tem que mostrar nada para ninguém. Você não tem que agradar nada a ninguém. O trabalho é aí dentro, é em você. É melhorar em você. É por isso que o espiritualista fala isso lá. Tá certo, pessoal? Graças a Deus, mais um vídeo. Nossa, pessoal, eu tenho que falar essas coisas porque as pessoas estão falando cada coisa, pessoal, que, né? Você que está conectado com a experiência, você percebe o erro, né? E alguns irmãos aqui que já estão conectados, ela vê outros pregadores, ela percebe logo o erro dos pregadores, né? Mas é isso, pessoal. Temos que trabalhar a nossa espiritualidade, né? E para saber qual é a nossa meta espiritual e cumprindo essas coisas, trabalhando para a gente descobrir o nosso propósito de vida que Deus colocou, esse plano que Ele colocou dentro da nossa essência. Tá certo, pessoal? Mais um vídeo, graças a Deus. Agradecer a vocês. Espero que assistam também esse vídeo. Assista os outros vídeos também, pessoal. Tá certo? E agradecer por tudo. Graças a Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau!